Que a graça e a paz de Cristo estejam com você e com sua família. Nós dividimos os dons em 3 partes. Os dons de apoio, os dons da palavra e os dons incomuns. Os dons incomuns são dons extraordinários. Dons que foram essenciais para a história da igreja apostólica, da igreja primitiva. E que hoje já não tem tanta necessidade, já não tem função no meio da igreja. E na semana passada nós vimos a respeito de dons de cura, dons de milagres. E nós concluímos que de fato esses dons hoje não têm lugar na igreja, não tem mais necessidade. Já cumpriram o seu papel na história da igreja. Um outro dom que nós vamos ver hoje também se encaixa nesse aspecto. Talvez, se eu chegasse para vocês assim, lá no começo da nossa série de estudos sobre dons espirituais, lá no primeiro episódio, e perguntasse para vocês assim, fale um dom espiritual que você conhece, ou que você já ouviu falar. Talvez, se nós perguntássemos para qualquer pessoa, de qualquer denominação, até mesmo incrédulos, fale um dom espiritual. Talvez a resposta que mais iria ocorrer é o dom de línguas. Mas aí é que está. O dom de línguas se encaixa nos dons de apoio, nos dons da palavra, que são dons essenciais para a existência da igreja hoje, ou ele se encaixa nos dons incomuns, nos dons extraordinários, que foram mais adequados à igreja apostólica. É isso que nós vamos discutir hoje. Mas antes vamos ler o texto de Atos, capítulo 2, do versículo 1 a 13. Então diz assim, Atos 2, ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som, como um vento impetuoso, e encheu toda a casa onde estavam sentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, as quais pousaram sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Estavam morando em Jerusalém judeus, homens piedosos, vindos de todas as nações debaixo do céu. Assim, quando se fez ouvir aquela voz, afluiu a multidão, que foi tomada de perplexidade, porque cada um os ouvia falar na sua própria língua. Estavam atônitos e se admiravam, dizendo, vejam, não são galileus todos esses aí que estão falando? Como os ouvimos falar cada um em nossa própria língua materna? Somos partos, medos, elamitas e os naturais da Mesopotâmia, Judéia, Capadócia, Ponto e Ásia, da Frígia, da Panfília, do Egito e das regiões da Líbia, nas mediações de Cirene, e romanos que aqui residem, tanto judeus como prosélitos, cretenses e árabes. Como ouvimos falar sobre as grandezas de Deus em nossa própria língua, em nossas próprias línguas? Todos, atônitos e perplexos, perguntavam uns aos outros, o que será que isso quer dizer? Outros, porém, zombando, diziam, estão bêbados. Aqui então, em Atos 2, nós vemos Deus concedendo à igreja a primeira demonstração desse dom, do dom de línguas. Esse dom aqui se tornou evidente na história da igreja apostólica. Mas nós temos que entender o contexto que esse dom foi aplicado, qual a necessidade dele, e para entendermos se há, de fato, necessidade desse dom nos dias de hoje. O que acontece muito é que as pessoas tentam explicar o dom de línguas hoje por experiências pessoais e depois se voltam para as Escrituras. Nós vamos fazer diferente. Nós vamos olhar para as Escrituras primeiro e depois entender se os dons de língua, se o dom de língua ou interpretação de línguas se aplicam nos dias de hoje. Primeiro, então, vamos ver como que a Bíblia, como que as Escrituras nos apontam sobre o dom de línguas
Em Atos, como nós lemos aqui, nós vemos um momento que Deus concedeu o dom à igreja. Mas esse dom que Deus concedeu foi algo que Deus já havia planejado, Deus já havia prometido ao seu povo. É um cumprimento da profecia de Joel, capítulo 2, de 28 a 32. Então a profecia diz assim: e acontecerá depois disso que derramarei o meu espírito sobre toda a humanidade. Os filhos e as filhas de vocês profetizarão, os seus velhos sonharão, e os seus jovens terão visões. Até sobre os servos e sobre as servas derramarei o meu espírito naqueles dias. Mostrarei prodígios no céu e na terra, sangue, fogo e colunas de fumaça. O sol se transformará em trevas e a lua em sangue, antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. E acontecerá que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, porque no monte Sião, em Jerusalém, estarão os que forem salvos, como o Senhor prometeu. E entre os sobreviventes, aqueles que o Senhor chamar. Então, aqui há a promessa do derramamento do Espírito Santo sobre o povo de Deus, algo que acontece aqui no livro de Atos, tanto que o apóstolo Pedro, no seu sermão, ele vai justamente apontar para isso, que o que eles estavam vendo era o cumprimento de uma promessa. E por que que o Espírito veio, foi concedido à igreja com poder, com a primeira manifestação do dom, que foi o dom de línguas, na festa de Pentecostes? Porque a festa de Pentecostes, ela celebrava a entrega da lei lá no Antigo Testamento, um presente que Deus tinha concedido ao povo. Mas agora o povo queria celebrar nessa festa de Pentecostes algo maior. Ia celebrar a presença do próprio Espírito Santo. Assim como a entrega da lei lá no Monte Sinai foi algo estrondoso, algo magnífico, uma manifestação do poder de Deus, aqui também, Deus, quando concede o Espírito Santo, ele mostra o poder, o mesmo poder que estava no Sinai, agora continuava com o povo, com a igreja. Em Pentecostes, os discípulos, então, estavam entendendo, finalmente, a promessa de Jesus. O que ele havia dito, que eles receberiam poder para testemunharem a obra de Cristo, testemunharem a salvação que há em Cristo Jesus, testemunharem o Evangelho. Aquela palavra que havia transformado cada coração, agora também poderia transformar o mundo inteiro. E em Pentecostes, o texto de Atos aqui deixa muito claro que agora, o que Jesus havia prometido, que a salvação não seria só dos judeus, mas alcançaria o mundo inteiro, tem sentido, porque agora o Evangelho começaria a ser pregado em várias línguas, em línguas estrangeiras. Por isso, os cristãos aqui receberam o dom de línguas. Eles foram capacitados pelo Espírito Santo de Deus a proclamar as grandezas do Senhor por meio de idiomas que eram desconhecidos por eles. E aqui a gente vê uma lista de países, de regiões, de povos, de línguas diferentes ali reunidas em Jerusalém. E cada um começou a entender o que estava sendo dito por aqueles homens que haviam recebido o dom de línguas. Aqui já há uma ideia clara também, que dom de línguas não tem nada a ver com falas angelicais, línguas angelicais. Em momento algum das Escrituras, a gente vai ver esse tipo de aplicação do dom de línguas. O dom de línguas é para ser compreendido. Não é algo para que as pessoas digam e não haja compreensão. A gente vai ver melhor ao longo do estudo aqui. Mas o dom de língua não serviu somente para que o Evangelho fosse proclamado, para as grandezas de Deus fossem anunciadas, mas também serviria para anunciar que o juízo de Deus viria sobre os povos, que o juízo de Deus estava para chegar. Paulo fala um pouco sobre isso na primeira carta aos Coríntios, capítulo 14, versículo 20 a 22. Irmãos, não sejam meninos no entendimento. Quanto à maldade, sim, sejam crianças, mas quanto ao entendimento, sejam pessoas maduras. Na lei está escrito: falarei a este povo por meio de homens de outras línguas, e por meio de lábios de outros povos,
e nem assim me ouvirão, diz o Senhor. Portanto, as línguas constituem um sinal, não para os que creem, mas para os que não creem. A profecia, no entanto, não é para os que não creem, e sim para os que creem. Isso aqui é tão real que o dom de línguas, tornando o Evangelho acessível a todos os povos, claro a todos os povos, a mensagem a todos os povos. E ainda assim, nós vimos no livro de Atos, em Pentecostes, que alguns zombaram dos discípulos ali, falando a respeito das grandezas de Deus em outras línguas. E aí Paulo diz, olha, essas pessoas estão recebendo justamente o apontamento do juízo de Deus. O que acontece então na festa de Pentecostes? O que aconteceu foi uma demonstração da graça universal de Deus. A graça não estava restrita a um povo, a Israel, mas a todos os povos. Todas as famílias da terra, de fato, seriam abençoadas. Todas as línguas, de fato, agora poderiam exaltar o nome de Deus. Mostrando então que os gentios seriam alvo, ou eram alvo, da redenção promovida por Deus. Isso vai ser um fator tão importante que o dom de línguas era mais específico para mostrar que a salvação agora tinha alcançado outros povos, tinha alcançado os gentios, porque toda vez agora, em Atos, em que um grupo de gentios se rende ao Evangelho, eles recebem o dom do Espírito Santo, o dom de línguas, para dar essa marca de que, de fato, o Evangelho estava além de Jerusalém, além de Samaria, o Evangelho estava chegando aos confins da terra. E uma outra coisa muito interessante que nós temos que pensar aqui no derramamento do Espírito Santo, no dom de línguas que Deus concedeu naquele momento. Lembremos que as línguas se tornaram diversas na Torre de Babel, quando os homens tentaram promover a sua própria glória. E aí Deus trouxe confusão através da diversidade de línguas. Aqui Deus traz uma unificação. Mesmo que as línguas fossem diversas, agora todos começariam a compreender a mensagem do Evangelho. Ou seja, o Evangelho é o contraponto da Torre de Babel. Porque em Babel os homens tentaram buscar a glória, e o Evangelho mostra que a glória veio até nós. No Pentecostes, os judeus foram os primeiros a falar em outros idiomas. Os primeiros discípulos ali a proclamar o Evangelho. Depois, como eu disse, os gentios também receberam o dom do Espírito Santo. Atos capítulo 10, só para a gente ver um exemplo. Atos capítulo 10, versículo 44 a 46. A famosa história de Pedro na casa de Cornélio, onde Pedro foi pregar o Evangelho. Cornélio era um gentio justamente com sua família e eles compreenderam a mensagem do Evangelho. Eles creram em Cristo Jesus como Salvador. E ele nos diz assim: enquanto Pedro falava essas palavras, o Espírito Santo caiu sobre todos os que ouviam a mensagem. E os fiéis que eram da circuncisão, que tinham vindo com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo. Pois eles os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Presta atenção. Se fossem línguas estranhas, línguas incompreensíveis, como que aqueles homens iriam entender que os gentios estavam engrandecendo a Deus? A adoração a Deus, irmãos, é algo muito claro. É algo muito direto. Em toda a Escritura você vai ver isso. Adorar a Deus é algo compreensível. Então, aquele dom que aqueles homens estavam recebendo estava sendo compreendido por todos. Não era algo apenas pessoal, como todos os dons. Era algo para edificação do povo de Deus. Por isso que a gente pode caminhar, que paralelamente aos dons de milagres e cura, o dom de línguas teve um propósito na era apostólica. Mostrou a rejeição dos judeus ao Evangelho, mas a abertura agora da salvação também aos gentios.
E a marca significativa foi justamente esse dom de línguas, que serviu então para edificar a igreja de judeus e agora também a igreja formada pelos gentios. Esse é o contexto histórico desse dom. Essa é a aplicação histórica do dom de línguas. Mas qual é o equívoco, então, ao olharmos para esse dom, ao pensarmos nesse dom? Há um pensamento na igreja de hoje, é que todo convertido recebe como primeiro dom o dom de línguas. Ele se torna crente de verdade quando ele recebe o batismo do Espírito Santo e passa a falar em línguas. E aí ele eleva o grau de conversão, vamos dizer assim. Ele se torna, ele dá um upgrade na sua vida como crente. Então, enquanto ele não recebe o batismo do Espírito Santo, ele não recebe o dom de línguas. E aí, irmãos, podemos enumerar pelo menos 7 erros nesse pensamento de que todo crente tem que receber o dom de línguas hoje. Primeiro, todo aquele que recebe Jesus como seu Senhor e Salvador é batizado pelo Espírito Santo, independente do dom que ele manifeste. Independente se o dom é extraordinário. Uma vez que cremos em Cristo Jesus, automaticamente já recebemos o Espírito Santo do Senhor. Porque se fosse, irmãos, que todas as vezes que alguém se convertia ao Senhor Jesus e tivesse que receber o dom do Espírito, ou o batismo do Espírito, e passar a falar línguas, isso seria uma constância no livro de Atos. O livro de Atos é inúmeros testemunhos de conversão. Mas não são todos que aparecem esse dom de línguas. Foi específico. Foi para dar a marcação do propósito de Deus de salvar os gentios. E os demais crentes que aparecem em Atos, eles não receberam o Espírito Santo? 1 Coríntios capítulo 12, versículo 13. Pois em um só Espírito todos nós fomos batizados em um só corpo, quer judeus, quer gregos, quer escravos, quer livres, e a todos nós foi dado beber de um só Espírito. Então a ação do Espírito Santo é a mesma. O poder é o mesmo. Então não existe essa ideia de segunda bênção. Nós já temos a bênção completa quando cremos em Cristo Jesus. O Espírito Santo já habita em nós com seu poder e nos concede os dons espirituais a cada um conforme ele quer. Então, já é o segundo argumento. Todo crente recebe dons espirituais ao receber o Evangelho, ou como um sinal ao ser batizado, ele testemunha isso, que ele tem o Espírito Santo e que já possui os dons dados pelo Espírito. Terceiro, o dom de línguas era algo miraculoso. Não era uma normalidade. Era algo excepcional. E o que nós temos visto hoje é que se tornou algo corriqueiro. Eu uso até a expressão banal, porque usa-se de qualquer maneira, em qualquer lugar, e até mesmo qualquer pessoa pode ter o dom do Espírito, ou o dom de línguas. Isso vai totalmente contra o que a Escritura nos apresenta, tanto na narrativa de Atos, como nas cartas de Paulo explicando a respeito dos dons espirituais. Quarto, mesmo naqueles dias de Atos, o dom de línguas era peculiar. Era em alguns momentos. Tanto que Paulo ele escreve a carta aos Coríntios porque o povo não estava entendendo a respeito desse dom. Eles admiravam, porque é um dom espetacular, admiravam as pessoas falando em outras línguas, e todos queriam fazer isso também. Todos queriam ter essa oportunidade de falar em outras línguas. E aí a gente chega no quinto erro, né? Que a gente pode apontar que o crente não escolhe o dom que quer, mas Deus distribui soberanamente. Irmãos, falar para um crente que se não tiver o dom do Espírito, ele é um crente fraco. Misericórdia. Porque quem concede o dom é Deus. Pela graça.
e não por méritos, não pelo nosso esforço. É graça de Deus, é um presente de Deus imerecido que nós recebemos. O sexto erro que nós podemos olhar aqui é o propósito que Paulo escreve a carta aos Coríntios. O dom de línguas não é o principal, nunca foi, nem é essencial para a vida da igreja mais. Na primeira carta, no capítulo 14, versículos 4 e 5, Paulo diz assim: o que fala em línguas assim mesmo edifica, mas o que profetiza edifica a igreja. Eu quero que vocês todos falem em línguas, mas muito mais que profetizem, pois quem profetiza é superior ao que fala em línguas, a não ser que as interprete, para que a igreja receba edificação. Então, Paulo está dizendo aqui que o mais importante não era o dom de línguas, mas o dom de profecia, o dom da palavra, como nós já vimos. Isso que era importante. Um dom de línguas, ele só teria sentido se fosse para a edificação da igreja, para as profecias se confirmarem, para a palavra de Deus se confirmar. Não algo novo, não algo extraordinário, algo que fugisse da palavra, não uma nova revelação, mas é apenas uma confirmação da palavra. E outra, todas as vezes que você vê a manifestação do dom de línguas em Atos, todas as vezes são para a glória de Deus, para exaltar a obra de Deus, as maravilhas de Deus. Nunca foram para algo que Deus não havia revelado. É o contrário. É para tudo aquilo que Deus havia revelado, principalmente a mensagem do Evangelho. E o que nós temos visto hoje, que parece-nos que o dom mais especial que as pessoas querem ter é o dom de línguas. Como se esse fosse o dom mais importante da vida da igreja. E não é. Não é. Até mais, hoje esse dom não é mais necessário. Porque chegou a todos os povos, não numericamente falando, não em todos especificamente, mas a ideia do Evangelho alcançar o mundo já é uma realidade. Então esse dom já não é mais necessário para a vida da igreja, até porque agora já temos as escrituras completas. Isso, ela já satisfaz qualquer possibilidade de um acréscimo de revelação, não precisamos mais. A palavra é suficiente. E um sétimo erro a respeito disso é que o dom de línguas só tinha permissão de ser executado quando houvesse intérprete. Era bem específico. Tinha que ter alguém com dom e alguém para entender. Para quê? Para que a igreja toda entendesse. O dom de línguas, por si só, ele não edifica a igreja. Então não tem sentido. Não tem utilidade. Lembremos que esse foi um dos aspectos que a gente bateu muito aqui, tocou muito, falou muito, que o dom espiritual é para serviço do reino, para edificação da igreja de Deus. 1 Coríntios 14, versículo 27 e 28. No caso de alguém falar em línguas, presta atenção, Paulo até coloca, no caso, se porventura isso acontecer, naquele dia já, no caso de alguém falar em línguas, que não seja mais do que 2 ou quando muito 3, e isso sucessivamente, ou seja, não é para ter aquela algazarra de 3, 4 falando em línguas ao mesmo tempo, que a gente vê em alguns lugares isso acontecendo, vira aquela algazarra mesmo. Mas ele fala, se alguém quiser falar, fale um de cada vez, mas que haja alguém que interprete, mas não havendo quem interprete, fique calado na igreja, falando consigo mesmo e com Deus. Irmãos, olha que seriedade é isso. Olha como Paulo trata esse dom. Paulo trata, esse dom é muito específico. Ele é bem comum. E quando acontece, não é só um dom que tem que manifestar, o outro, o de interpretação de línguas, também tem que se manifestar. Então, o que eu tenho percebido hoje, não só hoje, né? Isso já há algum tempo na igreja cristã, é a valorização desse dom, como se fosse o dom mais importante. Mas é um dom que não tem aplicação nos nossos dias, conforme as pessoas estão querendo fazer. O reverendo Augusto Nicodemos tem um dizer sobre esse dom muito interessante. Diz assim:
A espiritualidade de atos litúrgicos está ligada à compreensão do que está acontecendo. Não há verdadeira espiritualidade onde há falta de entendimento. O que há é uma porta aberta para o misticismo, para a superstição e para a ignorância. Coisas essas perigosas para a verdadeira religião e que acabam por escravizar os homens. O que o reverendo Augusto comenta aqui é justamente o que nós percebemos. Em algumas denominações, alguns cultos, não há ordem. Há uma falsa espiritualidade, mas não existe espiritualidade sem entendimento. E as pessoas ficam cativas a esse tipo de dons, e se elas não têm esses dons, elas se sentem frustradas, infelizmente. O uso correto dos dons, meus irmãos, atesta uma igreja cheia do Espírito Santo. É isso que mostra uma igreja espiritual, o uso correto dos diversos dons que Deus concedeu. Mas a má administração desses dons traz vergonha e confusão à igreja. Era isso que estava acontecendo com a igreja de Corinto. E Paulo, nessa carta, ele mostra inúmeros erros da igreja. E isso se dava por causa da imaturidade espiritual deles. Porque eles não administraram bem os dons espirituais que o Espírito havia concedido à igreja. E aí Paulo vai mostrar que esse dom espiritual, ele deveria sempre se submeter à ação do Espírito Santo. E principalmente na questão do culto. E o culto a Deus, guiado pelo Espírito Santo, não é irracional. Ele não é incompreensível. Pois o Espírito, ele usa a nossa inteligência e a nossa mente. Por exemplo, 1 Coríntios capítulo 14, versículo 15. Orei então, vou orar com o Espírito, mas também vou orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Pensar no que está acontecendo. Pensar no que eu estou falando, pensar no que eu estou falando a Deus, pensar no que eu estou cantando. Pensar e refletir para que as pessoas também que estão me ouvindo possam compreender. Então, o culto que nós devemos prestar a Deus, segundo a palavra, deve ser em ordem e decência, deve ser claro. Ao ponto que se chegar um descrente, ele olhe para o culto, olhe para os atos litúrgicos, olhe para as manifestações do Espírito Santo e possa compreender todo culto. Essa é a grande questão. Será que em algumas denominações que você chega, se você for não cristão, você vai conseguir entender o que está acontecendo ali? O culto a Deus, meus irmãos, é renunciar o eu. Pois o culto é uma oferta ao Senhor e não uma oportunidade de querer demonstrar algum poder, não uma oportunidade de querer receber bênçãos de Deus porque eu estou manifestando tal dom. É diferente. O culto a Deus é porque nós já recebemos todas as dádivas, todas as bênçãos espirituais em Cristo Jesus. Essa é a nossa satisfação no culto a Deus. Aqueles irmãos na igreja de Corinto e na igreja apostólica, eles usavam o dom de línguas, mas sempre tinha um intérprete, sempre tinha alguém para explicar, sempre tinha alguém ali para dar sentido ao que estava sendo dito, para dar clareza ao culto a Deus. Então, deste modo, de fato, os dons de línguas, interpretação de línguas, são dons que fizeram parte da era apostólica. Serviram de sinal que o Evangelho estava sendo proclamado a todos os povos, serviu de sinal de juízo de Deus sobre os incrédulos e que era chegado o tempo do arrependimento. Esse é um breve resumo que nós podemos fazer nessa noite sobre esses dons. Para finalizar, eu quero aplicar algumas coisas aqui, depois a gente vai fazer uma revisão geral. Quando você for comunicar uma mensagem bíblica a alguém, se esforce para fazê-lo de modo inteligível, de modo claro, de modo direto.
você deve ter certeza de que as pessoas estão compreendendo exatamente a palavra de Deus. Elas não vão se interessar pela palavra, pela manifestação de alguma coisa extraordinária. Porque o próprio Evangelho é algo extraordinário em si mesmo. Por isso falo de modo simples sobre o Evangelho. Fale sempre em linguagem acessível. Isso é tão interessante que, como eu disse, nem todos os povos ainda receberam a mensagem do Evangelho. E aí há os missionários, homens e mulheres que têm esse dom chamado por Deus para irem aos povos proclamarem o Evangelho. Mas para isso eles têm que aprender a língua dos povos. E aí eu pergunto para vocês, se os dons de línguas fossem necessários agora, essas pessoas automaticamente já não teriam o dom? Elas aprendem, elas se esforçam. Se a gente fosse discutir aqui, poderíamos até argumentar, não, essas pessoas que aprendem com facilidade um dom, outras línguas, pode ser que elas tenham um dom de língua, pode ser. Mas é para cumprir uma missão, para alcançar outras línguas, outros povos, outras nações. E essas pessoas se esforçam para aprender a língua nativa, para que o Evangelho seja comunicado de modo claro. Então, cuidado, irmãos, com alguém que possa te falar a respeito do dom de línguas e te confundir. Tenha um discernimento bíblico a respeito desse dom, ok? Eu vou fazer só um resumão aqui, para a gente lembrar alguns aspectos importantes dos dons espirituais. A gente não pode esquecer dessa série. Primeiro, todo crente recebe dons espirituais. Os dons são diversos. Nós vimos aqui 28 dons diferentes. É uma grande diversidade. Os dons são concedidos por Deus, por meio do Espírito Santo. Então todo crente, ele recebe o Espírito Santo. E ele vem com combo, né, vamos dizer assim, dos dons espirituais. Os dons são para edificação da igreja, não para edificação pessoal. Então, eu não posso achar que o dom é para mim mesmo, mas é um presente para ser compartilhado com os irmãos. É um presente para ser aplicado no reino de Deus. Uma outra questão que nós vimos também que é relevante é que há 3 categorias de dons. Os dons de apoio. Apoio a quê? A pregação da palavra. E aí vem o serviço, a administração, o cuidado, a misericórdia, a hospitalidade, diversos dons que nós vimos aqui, que sustentam para que a palavra possa ser pregada. E aí vimos os dons da palavra, que é a pregação, que é o pastoreio, que é a exortação, que é a sabedoria, que é o conhecimento, que é o ensino, missionários, evangelistas e tudo mais. E vimos agora, por fim, os dons incomuns. Se Deus um dia, nos seus propósitos, ele quiser resgatar esses dons, Deus é soberano, vai fazer o que ele quer. Mas o que ele deixou de normativo para nós até o momento é que esses dons incomuns tiveram um papel na história importantíssimo, mas já não são necessários mais. De modo resumido, foi isso que nós vimos durante esses 10 encontros. Ok? Espero que todos tenham aprendido durante essa série. Qualquer dúvida, qualquer pergunta, nós estamos aí à disposição. Certo? Deus abençoe a todos. Fiquem na paz e até mais.